Que carro, 40 anos atrás aqui, tinha 3 pessoas que tinham carro aqui. Eu tinha um carro pequeno na época, o Vilário tinha outro, o Valdomiro tinha outro, e mais ninguém tinha carro. Aí passava carro, só que viajava aqui para São Paulo, né? Que não tinha BR-116 lá. Pronto, né? Passava tudo por aqui o movimento. Estrada de chão, de Curitiba até lá perto de São Paulo, tudo estrada de chão. Eram poucas casas, as ruas eram todas estreitas, dava para contar. A escola também só tinha uma. Então começou tudo assim, né? Tudo de pouquinho. Daí foi evoluindo devagar. Tinha nada. E teve que dizer negócio, que é só um negócio. Nem armazém não era negócio. Não tinha nada. Não tinha água encanada, a gente tinha que pegar água do Rio Ribeira. Lavar roupa também, a mulher ia lavar roupa no rio. Luz, aqui tinha uma luz muito fraquinha que vinha de uma usinazinha ali de Ribeira. Chovia, você ia de automóvel, você arriscava dormir na estrada. O ônibus aqui era uma linha que ia de manhã e voltava à noite. A gente que é caipira, a gente não se sente bem assim, indo para a cidade. A gente já levanta, quer andar, né? Vai para o mato, vai ver as criação, vai ver uma coisa, vai ver outra. Daí você vai para a cidade, você sai do portão, não tem mais aonde ir, né? Antes eu andava de bicicleta, né? Agora não posso andar mais, né? Porque tem muito carro nas estradas aí, né? Esses carros grandes que carregam cimento para São Paulo, para fora, né? Esse carrão enorme, quase derruba a gente, só o vento deles, né? Meus pais eram daqui, né? Meus pais, né? Já era meu avô, né? Meu avô é de Itararé, veio para cá, meu pai tinha 20 anos. E aqui não era Paranaí, né? Era Poço Grande. Daí meu avô pôs o nome do Paranaí. Eles viviam da agricultura, né? Meu pai trabalhava, assim, às vezes de carpinteiro, né? Ajudava, às vezes, a montar casa, fazia algumas mesas, peça em casa para outras pessoas, mas o que vivia assim, plantava e comia, né? Não tinha esse emprego, não tinha nada, não tinha açougue, não tinha padaria, não tinha nada. Não era para vender para os outros? Não, era para comer, era só despesa da casa, né? A gente colhia café, limpava, colhia arroz, mandioca, essas coisas. E a senhora começou cedo na labuta, acredito? Não, nós até não trabalhávamos muito, a criançada, nós assim, limpar o arroz para comer, né? Limpar o café. Mas a minha mãe tinha mania de limpeza, a gente vivia só varrendo terreiro, lavando louça, né, limpando. E agora puxar água do rio, né? Banho era só, a gente tomava só banho no rio. Os mais velhos tomavam banho em casa, né? Mas a gente tinha que puxar água do rio, né? Para tudo, da limpeza e tudo água do Rio Ribeira, né? A água era limpa nessa época, não tinha esgoto, né? Não era nem município aqui, né? Então foi criado o município e nós já fizemos eleição para eleger um prefeito, né? E esse prefeito me ajudou muito daí para nós começar a igreja, né? Porque quando eu cheguei aqui eu só fiquei pensando nisso aí, né? O que nós ia fazer sem igreja, né? Sem padre, sem nada. Fazia uma festa cada 60 dias, às vezes, só para nós reunir dinheiro, né? Fazia uma festa e arrumava muita prenda ali.
E foi fácil de nós construir a igreja. E está até hoje a igreja aí, né? Já veio 6 padres ali. Tem uns que já é morto, outros são vivos ainda. Barulho? Isso aí é uma festa do prefeito que está fazendo aí. Ah, é? Vai ter, nós vamos ter amanhã é sexta, né? Ou é hoje sexta? Hoje é sábado. Hoje é sábado, né? É do domingo, vai ser. Tem um desfile de carro, os caminhoneiros. Festa do caminhoneiro, né? A gente está sabendo. Vai passar tudo ali, é bastante caminhão. E daí saiu essa fábrica de cimento, eles estão construindo a fábrica aqui, né? Mas daqui já faz 2 anos que está indo a pedra lá para Santa Catarina, a pedra de cimento, né? Sai uns 20 caminhões por dia de pedra, carreta, né? Aqui leva para lá. Mas a fábrica está quase pronta já. Dobrou o pessoal aqui, depois que saiu a fábrica, né? Nossa, e agora parece que vai sair mais uma ainda. E a pedra que eles descobriram ali, para 300 anos. Então, depois vão explorando mais, isso nunca acaba, nunca falta pedra. As pedras que tem nesses morros aí, foi tudo pedra de cimento, né? Os caras que passam aqui na rua, então todo dia eu conto, às vezes de manhã, às vezes meio-dia, tem a mesinha lá fora, então às vezes eu marco. Eu não marquei as datas aqui, né? Mas sempre a data, porque tem época que passa mais, né? Carro, chegou a passar até 90 carros, 70, 60 e foi. Como é que o senhor controla? Como é? Me conta. Eu vou contando aqui, né? Então, aqui tá, eu vou contando o carro, eu conto o italiano, né? Então, marco no relógio. Deu 10 minutos, encerra, né? Então, 60 carros, 60, 70, 10 minutos, né? Bicicleta eu contar de uma em uma, né? E a moto e bicicleta de uma em uma também. Os carros, que é bastante, eu vou contando de 10 em 10. Quando deu 10, marco 2 pontos. Né? Daí aqui eu sei tudo até. Aqui os últimos carros que passou, mas está tudo igual ainda. Por que o senhor começou a fazer isso? Curiosidade, né? Não tinha o que fazer, pegar um caderno e comecei a marcar. Só por curiosidade, né? Aí eu montei um lambiquezinho pequenininho, né? Só para o gasto, não tem para vender, não. Aí eu faço a cachaça, todo ano eu faço uma remessa, né? Porque a cachaça, para ser boa, tem que ser no clima quente. Daí ela fermenta rápido e sai cachaça boa. Aí eu estava lendo numa revista, em São Paulo, aqui eles fizeram uma pesquisa que cada vez que nós tomamos uma bebida forte, cria um pouco de cirrose no fígado. Se ficar 24 horas sem tomar, o fígado se recupera totalmente. Aí faz 30 anos que eu passei a tomar só de tarde, né? De cada 24 horas. Então, toma, vamos dizer, hoje de tarde, e amanhã eu vou tomar amanhã de tarde de novo. Então, o fígado se recuperar. Só tomo pura.
Não pôr mistura nenhuma. Do jeito que ela sai do alambique, guarda ali, e todo dia, 5 horas, é horário de tomar um copo já. Depois chega, que não pode abusar muito, né? Você veio de Campo Largo. Meu neto que trouxe lá. Ele representa que meus pais vieram no navio. Andar 40 dias, 40 noites de navio. 40 dias? Para chegar no Brasil. Onde é a sua família? Os meus pais eram da Rússia, de Moscou. E vieram para o Brasil com que objetivo? Eles vieram, que eles fugiram eles guerrearam contra o comunismo, eles perderam, o comunismo ganhou. Então eles tiveram que fugir, porque eles estavam pegando os contrários e matando, né? Pegaram o navio e vieram embora. Meu pai veio adiante, mamãe 3 anos. Depois de 3 anos começaram a procurar as mulheres dos fugitivos. O pai dela embarcou no navio e veio procurar o marido em São Paulo, né? O seu pai trabalhava com o quê quando veio para o Brasil? Meu pai trabalhava com roça. Com roça. Ele era médico formado, mas nunca quis ser médico. Gostava de lavoura, trabalhar, derrubar mate, carpir, plantar feijão, que ele gostava. A senhora nunca chegou a visitar a Rússia? Não. Tem curiosidade? Conhecer Rússia? É. Cheio, não passamos nem o consulado. Aguentar 9 graus negativo, quando é que nós íamos aguentar lá? Então a senhora prefere esse calorzinho aqui? É, não aguenta. É chegar, passar o consulado e ficar tuberculoso na hora, né? Quando os seus pais falavam de planos e sonhos, quando vocês eram pequenos, o que eles queriam fazer? Ele gostava de trabalhar. Ele não Sua gostava. mãe trabalhava na roça também? Mamãe não, em casa. Em casa, dona de casa. Você chama sua mãe de mamãe? Chama. Mamãe e papai. Mamãe e papai. Que bonito isso. Mamãe era Eudócia, papai é Paulo. Leodócia. Eudócia. E eles falavam só russo com os filhos? Só russo para a gente aprender, porque a gente se criou com outros brasileiros, falava só em brasileiro, então eles falavam só em russo, né? Para nós aprender a conversar com eles, né? E russo a senhora ainda fala um pouquinho? Alguma coisa eu falo. É? Como que, por exemplo? Me ensina uma coisa em russo. Por exemplo, cabelo, é valassá. Como? Valassá, Valassá. é. Então eu não tenho valassá. Você não tem valassá. Dente é zube, Zubi. é. Zóio é glaski, Glaski. é. Nariz é nós. Mão é ruca. Dedo é palchik. É muita coisa, já esqueci já, né? A senhora escreve em russo? Não, Só fala. só fala. Já esqueci muita coisa, né? Meu marido ficou doente, que faz 14 anos que ele é falecido, mas ele ficou doente 36 anos. Ele pegou galena no pulmão, ele trabalhava na mina, então não houve meio de se curar, né? Trabalhava de maquinista, furar pedra, na túnel. Quando que ele começou a ficar doente assim? Como é que vocês perceberam que ele... Começou, ele dava muita tosse e falta de ar. Então o médico afastava 5 dias, daí ele fazia voltar a trabalhar de novo, dava alta, de 5 dias já dava alta para voltar ao trabalho. Trabalhava mais 5 dias doente de novo, dizia, você vai morrer dentro da mina. Melhor se tire a conta e vamos embora. De fome não ia morrer, eu estou sadia, graças a Deus, tratamos dos filhos. Daí saímos, daí ele foi para o hospital. De primeira etapa ele tirou 2 anos de hospital. Daí saía, melhorava, o hospital que estava gordo, mas é inchada, porque, né? Eles dão aquele remédio para alegrar a pessoa que engordou um pouco, né? Daqui a pouco voltava, né, para o hospital. Um ponto de ano de hospital, não quis mais ele. Ele ficou em casa, se tratando, até o fim morrer. No tempo da fábrica, morreu muita gente. Eles não tinham muita proteção. Furavam pedra, aquela poeira na boca, no nariz, respirando. Um dia eu fui levar almoço para o meu marido, aquela gente comendo com a mão suja, comendo carne com aquela mão suja de galena. Eu disse, gente, eu não tenho dó de vocês.
lava e meia na mão para comer. O chumbo é bom porque fortalece. Aí daí. Mas lá tinha farmácia, tinha médico, tinha o mercado, tudo, existia cantina. Lá o cara comprava de tudo, tinha até uísque importado, os caras lá no cimo do mato. Lá. É Prumbo, né, que a gente dá Prumbo, né? Tinha tudinho. Médico ia toda semana, tinha dentista, tinha tudo. E a sede era Prumbo, que nós jantamos lá era Prumbo. Na Prumbo tinha tudo. Os fichamentos, férias, 13º, dinheiro, quando era pagamento, eles iam buscar aqui. E levavam lá. Tinha um conforto, barbaridade. Tinha 30 caminhão puxando minério. Todos os dias. Eu subia pela serra, que não era por aqui. A serra daqui só por 69, que vai beirando o Rio Ribeira, que só assenta, que era uma serra. Serra que dá medo de descer aí. A cara recebia a casa mobiliadinha, não pagava luz, não pagava água, não comprava o gás e um móvel. Tinha gente que não comprava nada, quando saía secava tudo o corpo, morava numa casona de luxo, cheio de móvel. Daí quem que não quer isso? Daí todo mundo queria, né? E os caras que eram peão, a Prumbo pagava, o salário era baseado em salário mínimo, mas o salário mínimo do Rio de Janeiro. O melhor salário mínimo. E daquelas pedras ali saía ouro, prata e chumbo. O ouro no jeito de fazer a joia. Saía daqui prontinho. Que ali até na revista tem a quantidade de quilo que saía de ouro. Né? E saía prata também. E tinha zinco, cobre, que eles diziam que saía no rejeito. Depois que eles jogavam no Rio Ribeira até essas. Uma grande quantidade de avanço na mina. Esse aqui, ele quando ele está aqui, tem oxigênio, ele faz o fogo a essa altura aqui, faz uma labareda, igual maçarico. Com maçarico funciona a cabureta, né, também, né? Então ele faz igual maçarico aqui. Mas explica pra gente como é que funciona, você falou que esse ficava na... Esse aqui, ó, fura o capacete e enrosca assim. Daí onde você olha é a luz. Isso aqui. E aqui enche de cabureta, ele queima, quando queima, tira e bate ele de novo assim. E aqui, esse aqui é água, tanque de água. O cabureto, você aperta aqui, ele solta a água e sai a pressão aqui. Daí já está o fogo aqui, deixa alimento, faz igual um gás. E eles usam aqui, eles fazem um buraco assim, põem um fuzilzinho com pedra, que ela bate assim e explode. Né? E sai o fogo de jogar faísca ali. Você usou muito isso aí? Como é? Usou muito? 15 anos. Dentro da minha. É a luz, porque lá não enxerga nada. Quando eu cheguei lá em 69, eu entrei na firma em 70, eu entrei em março de 70 e fim de março já, não tinha 30 dias de serviço. Daí entrou uma menina trabalhar com a minha cunhada e eu ia lá sempre, daí bati um papo com ela lá e ela disse que se tinha assim também do mato igual eu. E eu toda a vida eu achei que assim, a gente tinha de casar com uma gente humilde, né? Uma pessoa bem simples, porque eu criei no mato, assim, simples, criei sem meu pai ainda. Eu nasci em 43, em junho de 43, em agosto de 46, meu pai faleceu. Meu pai tinha 33 anos. Meu pai morreu da febre do tifo. Eu tinha 3 anos, um pouquinho. Meu pai morreu em agosto, eu fiz 3 anos em junho. Eu lembro dele ainda. Fiquei sem meu pai, então eu fiz um plano de casar com uma pessoa humilde, assim, mas a gente se engana. A pessoa, criancinha bem humilde, assim, mas tem uma grandeza na cabeça, assim, gosta assim, das coisas. Eu gostava de uma pessoa que não tivesse nada, não gostava de tivesse paciência para adquirir as coisas, porque as coisas são difíceis, assim. Mas a gente acerta, a gente tem jeito de negociar, né? Daí eu veio namorar com ela, mas eu já tinha, quando eu comecei a namorar com ela, eu tinha 27 anos. E quando eu casei, eu estava com 32. Eu namorei ela 5 anos. Namorei ela 2 anos. Namorei ela 2 anos, daí noivei.
Daí nós veio e fiquei 3 anos. Daí ele falou, não vamos casar nada, ficar namorando, não vou gostoso ficar namorando. Não, se não for para nós casar, vamos largar a mão. Daí quando eu casei com ela, eu tinha 5 anos de firma já. Daí casamos, casamento, eu não queria casar. Daí eu casamos, eu disse, nós vamos casar, mas nem um filho. Eu vi as consequências dos pais, nem filho, nenhum. Daí minha cunhada falou, disse, tenho vontade de criar um filho, de adotar uma criança. Daí a minha cunhada disse, não, adotar não, cria sempre, pessoa de criar para criar filho dos outros. Daí me apunhou aquilo na cabeça assim e foi até... Quando eu casei em 75, eu casei. Em fevereiro de 1975 eu casei. Em julho de 77 nasceu a primeira filha. Nasceu, eu disse, bom, agora é só uma, aí chega aí. Daí na zebra veio a Cristina. Cristina veio na zebra. Daí nasceu da Cristina, 2 filhas. E hoje, como é que é a tua vida? Como é que é a tua rotina? O que o senhor faz? Não, eu faço o serviço do peixe, sabe? Como é isso? O serviço do peixe, ele nada, né? Nada. Eu não queria vir eu queria ir para o norte do Paraná, onde se ganhava muito dinheiro, alguns conterrâneos tiveram para lá e levaram uma nota, essa coisa. Eu digo agora, eu também vou. E lá eu ganho um pouco de dinheiro, compro uma propriedade, depois eu vendo e volto para meu lugar. Mas não deu certo. Cheguei aqui, era uma coisa muito difícil. Olha, mas muito difícil mesmo. Mas como já tinha meus conhecidos aqui, eu fiquei por ali. Fui plantar um pouco de mamão, que era, naquele tempo, era o que o comprador era pouco, mas sempre tinha. Fiz uma pequena lavoura de mamão lá na beira do rio, onde a terra era boa. E antes de ele chegar, eu precisei de sair e fui trabalhar numa indústria de extração de minério que existia aí. O senhor deve ter passado por ela aí alguma. Pois bem, trabalhei, enquanto isso, chegou a tempo do mamão começar produzindo, aí eu deixei lá. O que o senhor vendia? O que o senhor vendia? Gêneros de primeira necessidade. Arroz, açúcar, feijão, milho, e comprava, afinal de contas, a roupa feita, tecido, como eu já falei, ferramentas do que as pessoas usavam aí, chapéu, sapato. Eu vendia de tudo quase. O que era pesquisa por aí, eu vendia. Se o sujeito chegava e disse, seu Manuel, o senhor tem aí uma hipótese, freio para gato? Não tenho. Volta aí na semana que eu vou pedir. Se existir no comércio, eu compro para você. Fazia festa, baile? Festa, baile? É. Não, senhor. Eu nunca fui dessa coisa. Mas tinha por aqui? É? Tinha por aqui? Tinha, sim. E como é que era? É a festa de caboclo mesmo, afinal de contas. Vocês puxavam a sanfona, ali mesmo, lá em cima, ali, tinha aí essa... Aí teve alguma vez e... Aí, arrasta o pé, essa coisa. Alguns sopapos também. E tinha amigos aqui? Mas eu não frequentava isso, nada. O senhor não quer sair daqui? Não posso. Não posso. Não posso porque a minha esposa está sepultada lá em cima. E eu não vou voltar sem ela. Não quero sair daqui para não dar nenhum. Só, como nós dizemos em brincadeira, no paletó de madeira. Para ficar lá também. Eu vim para Adrianópolis para me empregar. Pegar plumbo. Trabalhar no que aparecesse. O que aparecia eu fazia. Eu não tinha profissão nenhuma. Trabalhei acho que uns 2 anos de servente pedreiro, depois me chamaram para trabalhar no escritório. E ali fui
subindo de escritório, almoxarifado. E fui, depois me chamaram para trabalhar na mina. Eu fiz estágio na mineração para encarregar de turma. Quanto tempo que fiquei trabalhando? 33 anos. Como que foi quando a empresa fechou? Foi um baque na cidade? Como que foi? Ah, foi. Foi um baque muito grande porque ficou muita gente desempregada, né? E naquela época, o que sustentava aqui a região, o município de Possebo Ribeira, Adrianópolis mesmo, né? Enfim, as redondezas por aí era o serviço da Plumbo. E dava trabalho para muita gente também, né? O senhor ficou desempregado? Como foi? Não, eu me aposentei em 81, trabalhei mais 5 anos, depois saí por problema de saúde também. Mas me sinto bem. E como que foi, Firmino? Agora que você me contasse um pouco da tua história, como que você formou tua família aqui, como que você conheceu a Maria, conta um pouco dessa história. Sei lá como é que aconteceu, né? Às vezes, um olhar, assim, uma presença, né? Cativa a pessoa e a pessoa gosta e vai atrás. E foi o que aconteceu comigo, com nós. Faz quanto tempo que vocês estão juntos? Desde 58, 20 de abril de 58. Este aqui, o nome dele é Ilmo Antônio Motim. Este aqui, Avelino Alexandre, vulgo gasolina. Este aqui, cara bonito que sou eu. Essa mulher linda aqui, é a Dona Maria da Cica. Cara mais bonito de Adrianópolis aqui, ó. Ator de cinema, né? Vai. O que você pensa quando você olha para essa foto? De saudade. O seu Firmino? O seu Firmino, eu não sei, porque eu era muito menina quando eu conhecia, né? Inclusive me casei muito criança, eu não tinha 16 anos completos. Naquela época, não é como hoje, naquela época, quando uma moça começava a querer namorar, o pai já tinha que fazer casar. Não como hoje, que, né, tudo moderno, né? Vocês namoram, noivo, vão morar junto, para depois casar e tal. Antigamente não era assim, não. Então, eu acho que é daí que já nasce assim um casamento mais fortalecido, né? Eu, pelo menos, penso assim. Eu morava lá na Paranaí. É Paranaí, né? Foi meu avô que pôs esse nome. E aquele terreno lá tudo era dele, né? Aqui é que é a herança do meu marido, né? Que os pais dele eram daqui. Aí sobrou esse pedaço de terra aqui para ele. A senhora falou da história do Paranaí, que o seu avô deu nome, como que é essa história? Que ele deu o nome para... Foi ele, era dos primeiros moradores ali, né? E não tinha nome ao lugar. Aí ele achou Paranaí, né? Essa história, gente que chegava, que ó, tinha a Ponte Ribeira, vocês viram, né? No meio da ponte para lá era estado de São Paulo, para cá é Paraná. Então perguntava, onde que é Paraná? Paraná é ali, não ficou Paranaí. Depois que modificaram Adrianópolis, por causa que o dono da indústria aqui era Adriano, então ficou Adrianópolis. Ponharam acompanhando o nome do homem, né, que morava aqui. O dono da Plumbo chamava Adriano Fonseca, né? Seabra. Então Adriano que é o nome dele, porque ficou Adrianópolis. Em homenagem do dono da empresa, porque o que cresceu Adrianópolis, que formou Adrianópolis, foi Plumbo. Teve um senhor que é dos Raquel, né, o João Raquel,
Ele lutou bastante para devolver o nome Paranaí, né? Mas ele não conseguiu. Né? E como que foi a reação na época da troca de nome, pessoal? Os políticos que mandavam, né? Os políticos, os puxa-saco. E o povo, ninguém pediu opinião do povo miúdo, né? Eles se reuniam, faziam e pronto, né? Não, e a gente até lutou, né? Para voltar para Paranaí. Mas não teve jeito. Engavetaram lá as assinaturas, né? Que é todas as pessoas mais antigas, né? Engavetaram, lá não saiu. Mas vocês ainda costumam chamar para Paranaí? Eu só digo Paranaí. Não gosto de Adrianópolis. Tem nada a ver. Meu pai, quando morreu, tinha 8 anos, eu fiquei trabalhando para viver, tratando da mãe, irmandade. Daí, do Rocha vim para cá, do Rocha voltei para lá. Daí trabalhei na prefeitura mais 20 anos, aposentei, trabalhei mais 4 anos, só a massa do lado. Como é que é essa história da massa lata aí? Por que você era massa lata? Lavasse para me dar volume para vender a lata. Daí eu compro a lata, daí me dá volume, mão grande, passando nada. O senhor vem daqui em Adrianópolis mesmo? Eu venho comprador de Curitiba. E quanto que paga na lata? Como é que é? Pago R$2,50, para me reunir bastante. Sai andar procurando, a turma traz para mim, oi, mas tinha 30 quilos aqui, é o que estou amassando. E mudou muito Adrianópolis nesses anos, hein? Bonito. O que mudou? Não, mudou que não tinha serviço para ninguém. Quem queria trabalhar, precisava, só tinha que ir para a cidade. Rapaziada, tudo, moçarada, não tinha serviço para as moças, agora tem serviço para as moças, para as mulheres. Depois que entrou essa firma, virou um bode velho, eu digo. Tudo tem serviço, gente que vivia à toa, tinha uma turma parede, uns pachicos. Ninguém tinha nada na vida, hoje tudo, gente que estava se batendo na vila aí. Tudo. Hoje tem dinheiro, tem casa, porque entrou essa firma. O bairro que nós vamos hoje, ele fica a 2 horas de Adrianópolis. E tem um bairro de Adrianópolis que é 4 horas. Você tá entendendo? Então, mas isso aí é porque o município é muito extenso, né? Em termos de espaço geográfico, né? O município é um dos maiores do Paraná, né? Então isso obriga os bairros a serem meio distantes um do outro, né? Mas não é um problema não, porque a maioria do pessoal hoje, né, tem moto, tem carro, então, e a prefeitura dá suporte para essas pessoas, tem ônibus, então não considero um problema. Me chamo Clarinda Andrade de Mato e sou nascida e criada aqui nessa João Surá, né? Tenho 55 anos, tenho 5 filhos, sou casada e gosto muito daqui do meu lugar. Aqui é a tua terra? Aqui é minha terra. Então, né, nós aqui no nosso lugar, aqui, a gente se criou aqui, né, o pessoal tudo aqui foi, era muito mais gente que agora, que as pessoas, pela ilusão da cidade, foram indo embora para a cidade, e aqui foi vaziando, né, foi ficando poucas pessoas. Só que aquele que era firme mesmo, que, né, foi ficando, igual ali o Padre Silvestre, meu pai com a minha mãe. Foram ficando mais gente, né? Mas daí aquele que foi ficando velho foi morrendo. E fomos ficando aqui. Mas o começo daqui mesmo foi duro, né? O pessoal aqui vieram subir no rio Ribeira. Daí pegava o rio Pardo e subia para cá e foram ficando aqui nesse lugar aqui. A maioria dos nossos mazéis aqui já foram tudo embora. Agora tá resistindo, só eu como a Diona do Mazé aqui, só eu e ela que tá resistindo, mas de que nada, a hora que chegar a nossa hora também temos que ir, né? E as histórias, como é que ficam? As histórias? As histórias, eu acho que vai ficar desse tipo mesmo, né? Esquecidas? Como é que é? O pessoal novo está interessado em saber das histórias do passado? As histórias, fosse para contar todas as histórias mesmo, isso aí, eu bem diretamente, nem o meu mazéio que eu conheci, um pouco mais ou menos, não sei, mas o que eu não conheci do meu mazéio. Eu acho que o modo de se cuidar, a gente mesmo tem que se cuidar, né? Acho que nós mesmo temos que se cuidar, né? Não fazer as coisas erradas, levar as coisas tudo direitinho para, né? Para ser uma boa para tudo, né?
E aqui as pessoas acabam casando entre si, né? Então acaba que todo mundo é meio parente, né? É meio parente. São parentes, com irmã, tudo aqui são parentes, né? Às vezes algum em casa, mas é só. Né? Aí um faz um lindo casamento, bonito, né? E outro já viver junto com assim, sem casar, já está casado, né? Não é mesmo? Por que tem esse nome aqui? Por que João Surá? João Surá é por causa, né, do mais velho mesmo, né, que aqui é o quilômetro, então daí já entrou, veio esse homem só que eu não sei não, quando ele veio sair, veio de rua abaixo, né, e daí ele morreu nessa cachoeirona aqui embaixo, e daí já ficou João Surá. Mas quem era ele? Ele disse que era um tal de João. Daí colocaram o nome dele por causa de... Diz que uma vez contavam, né, diz que ele surrava, diz que ele era um homem muito valente. Aí diz que tudo que ele pegava, surrava. Diz que tudo que ele pegava, ele surrava, né, daí ele morreu lá na cachoeira de colocar de João Surá. Por causa que ele surrava, de tudo que ele pegava, ele era valente, surrava as pessoas, né. Aí punharam dentro da cachoeira, ele morreu de mão, não de João Surá. Então, essa aqui é a canoa, né, o símbolo da nossa comunidade e das outras comunidades quilombolas. É onde que as pessoas vieram subindo o rio Ribeira, o rio Pardo, né, e vieram ficando nas beiras do rio, formando os quilombos. Só que antes ainda não era reconhecido, né, então eu não sabia por que a gente estava aqui. A pessoa perguntava ainda por quê. As pessoas vieram ficando nesse lugar, em cada lugar tinha um pouco de pessoa, e nós aqui na comunidade, nós que não tinha esse pensamento que queria ser quilombola, só depois há uns 8 anos que a gente foi reconhecido, né, pelo Paraná, que a gente era família quilombola. Eu só me criei na roça, sabe, eu não tive estudo. O meu estudo é conversar, ninguém que eu estou conversando e tendo meu pai, né? Só trabalhava na roça, fazia muita rapadura, né? Plantava arroz, plantava feijão e esse que é o serviço nosso, né? Plantava de tudo, né? Depois eu trazia tudo para casa, tudo mantimento, né? A senhora gosta de morar aqui? Eu gosto. A senhora é feliz? Eu sou. Quero sair daqui só quando eu morrer. Pertinho ali, o cemitério bem pertinho, não vou nem dar trabalho, minha família. É bom a gente morar aqui, a gente mora perto da igreja, né? Aqui junto com a família, é bom, maravilhoso morar junto perto da família da gente, né? Eu vim pra cá em 62, né? Para trabalhar? Para trabalhar com caminhão no serviço da Prumo. E aí como é que foi? Como que foi a chegada? Como é que foi esse começo aqui na cidade? A chegada, bom, eu já tinha irmão trabalhando para cá, eu já vim colocado no serviço, foi pegar o caminhão e trabalhar. E quantos anos o senhor trabalhou na Pluma? Trabalhei 12 anos. E como é que foi esse período da vida aí? Foi muito bom. Foi bom, a firma pagava certinho, muito bom. E o senhor veio solteiro, casado? Solteiro. E conheceu alguém aqui? Como é que foi? Conheci uma mulher pra cá e logo se ajeitemos aqui. Tinha que ficar sozinho, tinha que sair da casa dos pais, né? E aí como é que foi o relacionamento? Até hoje, como é que foi? Hein? Como é que foi o relacionamento? Foi bom, até há 13 anos atrás. O que aconteceu há 13 anos? Ela morreu, tenho neto. Até bisneto já. Que idade que eles têm? Bisneto tem uma menina com 1 ano e outra com 4. Bisneta. E o senhor há tantos anos aqui em Adrianópolis, o que mudou lá de quando o senhor chegou até hoje? Como é que foi? Quase que não dá para comparar, viu? Quando eu vim para cá, mudou bastante, porque eu vim para cá, o pessoal do interior só lutava com lavoura, né? E só tinha a mineração da Prumo. Agora nós temos para cá, não tem mais lavoura. Uma grande parte do povo foi embora. A maioria, mais da metade. Foi embora para Curitiba, para outro lugar. Agora que está se instalando, que vocês viram ali agora na vinda de certo
está se instalando essa indústria aí. Começou a vir gente bastante, mas senão estava fraco. E o senhor nunca quis sair? Eu não. Por quê? Não, porque quando eu parei de trabalhar na Plumbo, eu tinha comprado um sítio com um gadinho e fiquei enfrentando para cá. Então nos últimos anos o senhor está cuidando do sítio? É. Como é que é esse trabalho? O trabalho até 2 anos atrás estava bom, meio complicado porque é difícil para zelar de um sítio. Mas agora apareceu um negócio, uma outra indústria que quer montar um forno que o meu sítio era cheio de calcária, né? E eu vendi o sítio e fiquei numa boa. E o que está fazendo agora? Eu tenho uma chacrinha ali para mim passar o tempo só. Aí encostado com aquela indústria aí. Tá tendo grupo de escoteiro lá também? Hein? Tá tendo grupo de escoteiro lá? Tá. Como que é isso lá? O que acontece? Lá é uma propriedade que eu fiz um salãozinho lá para festa, né? Mas o salão lá é no meio de um jabuticaval, tem quase uns 100 pés de jabuticabeira, conservamos limpo. E ali para a pessoa que quer fazer uma festinha, aniversário, uma coisa. E o pessoal gostava de trabalhar na Plumbo? Como é que era? O pessoal gostava, mas só quem trabalhava dentro da Plumbo, quem furava a pedra, por exemplo, isso não aguentava, aí 7, 8 anos já ia, pô. Eles davam o nome de silicose. Seria pior do que uma tuberculose que dava no pulmão deles, a calcária no pulmão, secava o pulmão. Então os maquinistas iam para os cornos, tudo assim. E o pessoal sabia disso? Como é que era? Sabia, mas a Plumbo fornecia um litro de leite, como resolvesse o problema, aquele litro de leite para eles tomarem quando saíam da mina. Mas no lugar de tomar leite, eles tomavam pinga, mas acho que dava na mesma. Não tirava a calcária do pulmão nenhum dos dois, né? Nem a pinga, nem o leite. E o senhor viu amigos do senhor nisso? Como é que foi? Bastante, bastante. A gente via ele sair de dentro da firma, dentro das galerias, do chaminé, que a gente não conhecia a pessoa, era só pó de calcária, né? Porque eles furam muito o chaminé para cima, assim, então ele está trabalhando embaixo da máquina, embaixo do martelo, né? E seria para trabalhar com máscara, mas a maioria não usava máscara. A poeira da pedra vem tudo lá. Mas o pessoal achava que não tinha perigo? Na intenção dele não tinha perigo, não tinha medo, né? E depois, quando começou a aparecer a mortandade, portanto que um funcionário da mina, ele aposentava com 15 anos de serviço. Se ele entrasse com 20, com 35 ele estava aposentado, mas se tivesse vivo, né? Adrianópolis, há muito tempo atrás, vivia em função de uma mineração da Plumbo, uma mineração antiga que tinha aqui. E quando essa mineração fechou, final da década de 80, aí foi um caos para a cidade. A cidade passou um momento difícil, ela de 12 mil habitantes caiu para 6 mil habitantes. E no ranking do IDH, Adrianópolis sempre estava uma das cidades mais pobres do estado do Paraná. O minério sempre esteve aqui. Nós já fomos considerados, num passado bem próximo, aí uns 20, 30 anos, como a terra do minério. E, de repente, o chumbo, por uma questão, eu acho que abertura de mercado, ficou mais barato importar chumbo do que modernizar o parque industrial da Plumbo. E eles foram até fechar. E era a única coisa que tinha, que gerava uma renda aqui. Morreu a cidade. Que a Plumbo sempre tinha jogadores bons, porque se viesse um jogador, vamos supor, você vem de Curitiba, você fosse jogar lá, você jogasse bem, no dia seguinte mandavam 10 pessoas te oferecer emprego na Plumbo para ficar jogando. Então a Plumbo toda a vida tinha time bom, e podia trazer de Curitiba, de Bocaiúva, de onde fosse os times que a Plumbo ganhava. E nós ia assistir, né? Quando não tinha o que fazer, nós pegávamos os caminhões e nós ia assistir o jogo lá.
Bom, eu que eu mais lembro que era Plumbo e ia se acabar, né? Foi a maior mineradora do mundo. E se acabar em nada, né? Essa jazida, ela é desde 1968. Estava em poder de outras empresas, mas a Supremo adquiriu isso em 2007. E em 2008 começou a atividade de desenvolvimento da mineração, para poder atender a demanda aí para a fábrica. Eu cheguei aqui em início de 2008, eu vim aqui com o objetivo de abrir a mineração. Chegamos aqui no início de tudo, montamos uma equipe, no início de 42 pessoas, e todos moradores de Adrianópolis. E a mina hoje está pronta e preparada para atender a demanda aqui da nova fábrica. Como foi? Você é morador de aqui de Adrianópolis, de onde que você é? Eu sou nascido em Adrianópolis, sou daqui da cidade. Fui embora quando tinha 12 anos de idade, fui estudar, fiz o curso de mineração e aí teve a oportunidade de voltar para esta empresa aqui, trabalhar e desenvolver esse trabalho aí que vocês estão vendo. E o bacana é que eu não sou a única pessoa aqui que retornei, tive essa oportunidade. Muitos moradores nascidos em Adrianópolis que foram embora, hoje já estão aqui, trabalhando na empresa junto com nós aqui. Teu pai e teu irmão, eles já tinham trabalhado na Plumbo, né? Como que foi isso? Isso, meu pai, ele trabalhou 20 e poucos anos na Plumbo, é aposentado da Plumbo. E meu irmão também trabalhou na Plumbo. Em função disso, foi a minha opção em estudar mineração. Foi quando eu fui embora da cidade para estudar. E aí cheguei até a estagiar, fiz estágio na Plumbo, mas logo em seguida a Plumbo veio a fechar. E aí eu fui embora novamente, em busca de novas oportunidades já como profissional na área de mineração, quando surgiu essa oportunidade de retornar para cá em início de 2008. E, graças a Deus, estamos aí, até hoje. Sou de Lisboa, estou aqui em Adrianópolis há 3 anos e vim aqui para implantar esta fábrica de cimento na cidade de Adrianópolis. É uma fábrica de cimento que, quando ela ficar concluída, vai ser a fábrica de cimento mais eficiente, mais moderna que vai ter neste Brasil. Isto é uma fábrica de médio porte, é uma fábrica que vai permitir ter uma produção de aproximadamente 1,7 a 2 milhões de toneladas de cimento por ano. É uma fábrica que, quando ela estiver operando na sua capacidade normal, vai ter uma faturação de aproximadamente 500 milhões de reais por ano. É uma fábrica que vai empregar aproximadamente 300 trabalhadores de forma direta, mas depois em serviços acessórios à fábrica, refeitório, restaurantes, enfim, locais onde os trabalhadores irão fazer as suas compras, etc. E fornecedores de serviços de manutenção. Associado a esta fábrica vão estar aproximadamente 600 postos de trabalho gerados direto ou indiretamente por esta fábrica. Nasci ali na cidadezinha, né, que a gente até hoje chama de Paranaí, e tive a felicidade, posso dizer, de ter nascido e me criado muito próximo da chácara do meu avô. Apesar de morar em Curitiba, né, trabalhei toda a minha carreira na cidade de Macaé. E a Petrobras, ela começou na Bahia, né? Depois ela se instalou por um período muito curto em Vitória, no Espírito Santo, e onde ela constituiu a grande base operacional dela, na atividade offshore, né, atividade de mar, foi na cidade de Macaé. Macaé, isso aconteceu no final dos anos 70, comecinho dos anos 80. Macaé era uma cidadezinha interior do Rio de Janeiro. Cidadezinha bucólica, cidadezinha com coreto na praça, né? Com uma pousada para o pessoal ir tirar férias aí no final de ano, na época de verão, enfim, a cidadezinha tranquila, a cidadezinha de poucos habitantes. E a chegada da Petrobras
principalmente com todas as companhias de serviço, né? Causou um impacto muito grande na cidade de Macaé, né? E eu acompanhei esse processo desde o início, porque trabalhei lá então desde o início dos anos 80 até sair agora há 2 anos atrás, né? Não, com certeza há um paralelo, né, respeitando aí as proporções, né? Macaé já era uma cidade bem maior do que Adrianópolis, e a Petrobras também é uma empresa muito maior do que a cimenteira. Mas eu acho que dá para se aproveitar algumas lições e bastante importantes, né? Bom, primeiro que nem mesmo a Petrobras imaginava na época que ia ter um crescimento tão grande lá na cidade de Macaé, né? Quando ela foi para Macaé era uma coisa ainda pontual e foram ocorrendo as descobertas, né? E ela foi crescendo de uma forma muito rápida e a cidade não estava de forma alguma preparada e não houve nenhum planejamento a esse respeito, né? A Petrobras aproveitou muito pouco do pessoal da região, né? Porque era um serviço especializado. As próprias empresas prestadoras de serviços também, né? Demoraram um certo tempo para absorver mão de obra lá, mas de qualquer forma o pessoal que servia essas empresas era um pessoal especializado. Acabou que, no geral, né, essa comunidade toda ela veio de fora. Respeitando as proporções, né, esse contingente lá em Macaé foi muito grande, né, apesar da cidade ser maior. Aqui, qualquer contingente, por menor que seja, vai causar um impacto, porque a cidade é muito pequenininha, né? E ela não tem recurso, espaço para absorver isso, né? Antigamente era, podia dizer, uma cidade assim que não tinha como ver desenvolvimento na cidade. Hoje em dia já dá para ver que cada dia o movimento mais, sai na rua aí, até que a gente comenta com os amigos, cada dia está ficando maior o movimento. Que melhora uma coisa, mas piora bastante, né? O que piora mais que a senhora acha? Esse movimento de caminhão, né? O lugar é tão pequenininho e é fechadinho, né? Não comporta tudo aquilo, né? Não sei como é que vai ser. Porque aqui na sede não tem, encareceu demais o valor dos imóveis e não tem muitos imóveis disponíveis para venda. Então o que acontece? O povo acaba migrando. Então hoje tem muita gente nossa aqui que está construindo casa nesses bairros que antes não dava muito valor, né? Por estar meio longe, mas a gente já vai ficando, pegando um jeito assim, de cidade um pouco maior. Adrianópolis era uma cidade pobre, uma cidade simples, não tinha oportunidades e essa realidade mudou. Hoje tem oportunidade para todos, inclusive pessoas que foram embora retornaram e pessoas que vêm de fora que estão se estabelecendo aí na cidade. Está aumentando, é o desenvolvimento, é o progresso. Nossa cidade era muito pacata, era gostosa, era sossegada. Agora a gente já tem um pouquinho mais assim de um pouquinho de medo. Inclusive o nosso banco já foi até assaltado, né? Mudou bastante coisa, mudou praticamente 100%, né? Que Adrianópolis não tinha outro meio de sobrevivência em termos de economia, em termos de trabalho, essas coisas, sabe? Então melhorou muito Adrianópolis. Eu preferia Adrianópolis mais tranquila, mas para ter um lugar para meus filhos tiveram tudo que sair daqui, né, para trabalhar. Já pensou se não vem uma coisa para melhorar o lugar, assim? Acho que a gente tem esperança que melhore, né? É a esperança que todo mundo